Olá, meu nome é Roberto Abraão e esse é o meu primeiro vídeo sobre reversão da diabetes tipo 2. Eu sou formado em Biologia pela Universidade Unigran Rio e também sou portador da deficiência da diabetes tipo 2. Há mais ou menos 4 anos eu descobri que eu era portador da diabetes tipo 2 e tive muita dificuldade para poder me manter de forma saudável como eu estou hoje. E de 2 anos para cá eu consegui reverter a minha diabetes tipo 2 e tive desde essa época a vontade de ensinar as pessoas a como fazerem a reversão da diabetes tipo 2. Mas eu tinha uma insegurança de como ensinar as pessoas sobre isso, porque como estamos falando de uma patologia, de uma doença, geralmente se espera que quem vá ensinar esse tipo de coisa é um médico, um profissional da medicina, mas todos os profissionais dessa área eles cobram muito caro para fazerem esse tipo de ensino. E também não são muitos os que realmente sabem ensinar a fazer a reversão natural. A maioria dos médicos vão te ensinar apenas a utilizar medicações e vão ignorar que há outras possibilidades sem ser o uso de remédios. Então, depois de muito custo, de muito pensar, eu decidi fazer esse canal de forma 100% gratuita, dando a você todas as dicas, todas as informações que eu tenho até o momento sobre como se fazer a reversão da diabetes, explicar para vocês de forma bem simples e bem didática, para que vocês entendam como é possível se fazer a reversão da diabetes. E a primeira regra para se reverter a diabetes está em saber o que você vai ingerir, ou seja, o alimento que você deve comer e o alimento que você não deve comer. Cada vídeo que eu fizer eu vou dizer sobre um alimento que você deve comer e um alimento que você não deve comer. Bom, hoje eu vou falar de um grupo logo, porque eu já vou pegar uma grande quantidade de alimentos para você saber o que você deve comer. E também é a parte mais importante. Você deve entender que você deve comer muita salada crua, muitas folhas, principalmente folhas que não levem cozimento, como a folha do alface, a folha do agrião, a folha do repolho, rúcula, usar folhas de salsa e cebolinha, folha de brócolis, né? Usar a couve, tudo bem, a couve você vai ter que refogar para poder fazer ela, mas o quanto menos você refogar, melhor. E você vai preparar para você pratos de saladas bem temperados, que vou deixar a explicação sobre temperos mais para frente, para que você coma essa salada e você tenha ela como base para iniciar a sua refeição. Sobre como iniciar a refeição, existem 2 formas. A forma que eu gosto de ensinar é: comece pela salada. Coma um prato de salada. Coma a sua quantidade de salada ideal de cara na sua refeição. Ou seja, você começa comendo a sua salada. Eu tenho 80 quilos, eu como um prato de salada cheio. Bem cheio mesmo. Depois eu vou comer os demais ingredientes da minha refeição. Cada um vai ter uma quantidade ideal. Mas para a maioria das pessoas vai girar em torno de um prato cheio, um prato raso, um prato moderado de salada antes da refeição. A outra coisa importante também você saber é o que você não deve usar. O principal vilão que eu considero hoje do diabético é o arroz. O arroz ele é o maior vilão. E, sinceramente, sobre o arroz, a minha melhor dica é: não coma mais arroz. Nem arroz integral, que muitos médicos falam, coma arroz integral, e muito menos ainda o arroz branco. O índice glicêmico do arroz branco, comum, né, o arroz refinado, é em torno de 80, enquanto o índice do arroz integral, parbolizado, é em torno de 55. O integral, ele tem índice glicêmico, ao meu ver, moderado. Eu considero que seja em tempos baixos, abaixo de 50. E o arroz comum, índice glicêmico muito alto. Então, o ideal é você cortar o arroz. Se você for usar, obviamente, você deve usar o arroz integral parbolizado. É o que vai ter menor índice glicêmico. Mas o ideal é cortar, porque existem outras fontes de carboidratos mais nutritivas do que o arroz e que vão ter índices glicêmicos ainda menores do que o arroz. Então fica a dica: coma muita salada,
Essa é a dica de hoje. E corte o arroz da sua refeição. Voltando à questão do canal, como eu já falei, eu vou colocar todas as dicas, pretendo fazer pelo menos 2 vídeos semanais sobre como reverter a sua diabetes. Então acompanhe as nossas aulas, se inscreva no canal, compartilhem com as pessoas que você conhecer. Isso é um canal de utilidade pública. A diabetes tipo 2 é uma epidemia, é um problema e, infelizmente, não há muitas pessoas querendo ensinar sobre isso de forma gratuita. Hoje, a média da aula sobre como se reverter a diabetes, com quem realmente entende sobre isso, está em torno de R$1.000 a R$1.500. É a média que eu vejo os profissionais cobrando para poder ensinar. E não é consulta não, tá? É para assistir videoaula. Eles cobram isso por videoaula. Um profissional hoje que saiba corretamente sobre isso, eles cobram normalmente entre R$400 a R$600 a consulta. Então, muitas pessoas que têm renda baixa, que ganham talvez aí salário mínimo e estão precisando disso, não vão poder fazer esse tipo de aprendizado, não vão ter acesso. E a minha intenção é exatamente essa, dar acesso à informação adequada, a uma informação técnica, para quem não tem condições de pagar. E quem vai se beneficiar com isso, que faça o que a gente está pedindo, né? Contribua com a divulgação e, quando possível, com doações voluntárias. Se você hoje começar a ingerir a quantidade de salada adequada para você, que pode ser um prato raso, um prato médio ou um prato fundo de salada, dependendo do seu metabolismo, e você começar a cortar o arroz, você vai ver que a sua glicemia ao longo de uma semana já tende a reduzir. No próximo vídeo eu vou deixar mais dicas para você ainda melhorar ainda mais a forma de você se alimentar. Então é isso, um forte abraço e você vai conseguir reverter a sua diabetes em breve.